Quer saber qual é a técnica correta para fazer a lavagem nasal da sua criança? Olá, mamãe, eu sou a Emanuela, sou mãe, sou médica e atualmente estou me especializando em pediatria. O meu propósito é ajudar mães a cuidarem dos seus filhos com segurança. E no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre uma coisa muito importante. A gente já fez um vídeo explicando sobre as principais dúvidas relacionadas à lavagem nasal. A gente falou lá que lavagem nasal não causa infecção de ouvido. A gente falou sobre os principais dispositivos para você fazer a lavagem nasal da sua criança, sobre cada dispositivo que é liberado para cada faixa etária. A gente sabe que tem dispositivos que não podem ser usados nos pequenininhos. A gente sabe que os dispositivos de alto fluxo não podem ser usados, de alto volume não podem ser usados nas crianças menores de 2 anos de idade. A gente sabe que para os bebês menores de 6 meses a gente precisa usar neles seringas com menores volume. Se você quer saber mais sobre isso, vai lá nesse vídeo que a gente explicou sobre a questão dos dispositivos. No vídeo de hoje, a gente vai conversar sobre qual é a técnica correta para fazer a lavagem nasal do seu filho. Você sabia que dá para fazer lavagem nasal com a criança deitada? Fica aqui e continua nesse vídeo que eu vou te explicar tudo direitinho. Para criança com menos de 6 meses de vida, a gente pode fazer a lavagem nasal com ela deitada. A gente vai colocar a criança deitada, por exemplo, numa cama, numa superfície rígida, mas que tenha um encosto elevado. A gente não vai deixar a criança deitada a 0 graus, deitadinha total, não. A gente vai deixar a criança mais inclinada. Quando a criança mais inclinada, a gente vai pegar, vai virar o rostinho dela pro lado e a gente vai fazer a lavagem nasal nessa narina que fica pra cima. A gente não vai lavar o nariz na narina que fica encostada aqui no colchão. A gente vai lavar o nariz dessa narina superior. A gente vai colocar a seringa ou o dispositivo de alto fluxo, a depender da idade dessa criança, do que essa criança pode usar, a gente vai colocar ele sempre virado para lateral do nariz, sempre para essa parte aqui. Aqui no meio do nariz, a gente tem o septo nasal. E se a gente faz a lavagem nasal com o dispositivo virado para o septo nasal, a gente pode traumatizar esse septo. Então, a gente vai deixar sempre ou para cima ou viradinho aqui para o lado. Quando você colocar o dispositivo viradinho aqui para lateral ou para cima, você vai fazer o fluxo desse dispositivo, se você, por exemplo, estiver usando a seringa, sem fazer pressão. Você não vai fazer de uma vez, apertando a seringa de uma vez. Você vai fazer ela numa velocidade que gere um volume, mas que não seja de uma vez. E lembrando que lá no nosso vídeo anterior, a gente conversou sobre a temperatura. Você pode fazer tanto em temperatura ambiente, usar o soro fisiológico, que é o líquido que você vai usar, tanto em temperatura ambiente, quanto você pode aquecer esse soro fisiológico só para quebrar a frieza dele. Ou seja, você vai deixar só um pouco morninho e antes você vai testar, antes de usar na sua criança. A criança maior de 6 meses, você pode fazer com ela sentada. Você vai sentar a criança no seu colo, de costa para você, ou seja, a criança vai estar sentada aqui, encostadinha no seu peito, né? Você pode colocar uma fraldinha, uma toalha envolvendo os braços dessa criança, principalmente se a criança estiver naquela fase que não fica quietinha, que vai tentar empurrar a sua mão com a mãozinha dela, e você vai colocar essa criança segurando o rostinho dela, aqui com a sua mão em formato de C, bem na mandíbula dela, e você encosta o seu rosto aqui na bochechinha dela, que aí você consegue deixar ela quietinha. É claro que vai ter um chororô, né? E por isso você vai precisar lavar o seu nariz na frente da criança, para ela ver que é uma coisa normal, lavar nariz. Você vai precisar deixar ela brincar ali, você vai precisar de coisas lúdicas antes de você começar a efetivamente lavar o nariz dessa criança. Mas você vai segurar o queixinho dela, colocar a sua bochecha aqui junto com a bochechinha dela e fazer o mesmo procedimento de direcionar o dispositivo para a lateral do nariz e não vai fazer pressão. Você vai lavar com volume e não com pressão. Enquanto você estiver colocando o soro fisiológico dentro do nariz da criança, fazendo a lavagem nasal, para as crianças maiores que compreendem comandos, você pode pedir para ela falar um "ah" na hora que você estiver lavando, que isso vai fazer com que feche vamos dizer assim, os caminhos entre a boca e o nariz da criança, vai impedir que ela engase, vai facilitar com que o soro saia pelo outro nariz, vai fazer uma lavagem nasal mais efetiva. Os bebês pequenos não vão compreender esse comando e provavelmente eles vão estar chorando na hora que você fizer a lavagem nasal, e você vai precisar mais ainda de fazer a contenção, segurando o queixinho, colocando a bochecha com bochecha, mas sempre importante lembrar e frisar de você colocar o dispositivo na direção na lateral do nariz, aqui da pontinha do nariz para fora, e fazer sem fazer de uma vez, fazer com volume, não fazer com pressão e não direcionar para o septo nasal, porque tem o risco de fazer trauma nesse septo nasal.
Se você tiver mais alguma dúvida sobre a lavagem nasal, pode mandar aqui, mas a técnica é basicamente isso. Parece muitas informações, parece desesperador quando a gente fala em lavagem nasal, mas é uma coisa muito simples, que conforme você vai fazendo, você vai adquirindo segurança e vai ficando mais fácil no seu dia a dia, porque faz muita diferença na hora de a gente dar qualidade de respiração para as nossas crianças. Um beijo e até a próxima!